Aos 91 anos, Shirley Jones finalmente conta a verdade sobre Burt Lancaster. Shirley Jones nasceu. Shirley Mae Jones, em 31 de março de 1934, em Charleroi, Pensilvânia. Criada na cidade vizinha de Smithton, ela cresceu em um ambiente de cidade pequena, bem distante do glamour de Hollywood que um dia personificaria. Desde cedo, seus pais reconheceram seu notável talento para o canto e a incentivaram a ter aulas de canto. Esse treinamento musical precoce lançou as bases para uma carreira que a tornaria uma das artistas mais celebradas de sua geração. A ascensão profissional de Jones aconteceu quando ela foi descoberta pela lendária dupla Rodgers e Hammerstein, que ficaram cativados por sua voz de soprano cristalina e sua aparência saudável. Eles a contrataram com um contrato pessoal, tornando-a a única cantora a receber tal honra da dupla icônica. Isso abriu as portas para sua estreia no cinema em Oklahoma, de 1955, onde interpretou a encantadora fazendeira Laurie Williams. A adaptação cinematográfica do clássico da Broadway foi um sucesso de crítica e público, e Shirley instantaneamente se tornou um nome conhecido em todos os lares. Sua atuação personificou uma mistura de pureza e determinação que o público adorou, e marcou o início de uma série de triunfos musicais. Após Oklahoma, Jones consolidou sua reputação como a jovem favorita de Hollywood, com papéis memoráveis em Carousel, 1956, onde contracenou com Gordon MacRae, e The Music Man, 1962, no qual interpretou a bibliotecária Marion Peru ao lado de Robert Preston. Ambos os filmes mostraram não apenas sua habilidade vocal, mas também sua destreza em interpretar mulheres que eram ao mesmo tempo ternas e determinadas. Sua atuação em The Music Man tornou-se icônica, pois misturou comédia, romance e música de uma forma que destacou perfeitamente seu charme natural. No entanto, Shirley Jones não se contentou em permanecer estereotipada como a heroína doce e inocente. Em 1960, ela assumiu um papel ousado em Elmer Gantry, contracenando com Burt Lancaster, interpretando Lulu Baines, uma mulher decadente cuja vida foi destruída por um pregador vigarista. Jones chocou o público com sua profundidade e complexidade dramática. O papel lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, comprovando sua capacidade de lidar com material dramático desafiador e rompendo com sua imagem de ingênua. Essa atuação premiada com o Oscar se destaca como um dos grandes triunfos de sua carreira, redefinindo para sempre a forma como o público enxergava seu talento. Na década de 1970, Shirley entrou em uma nova fase de estrelato que a tornou querida por um público completamente diferente. Ela estrelou como Shirley Partridge, a mãe viúva de 5 filhos músicos na adorada série de televisão The Partridge Family, de 1970 a 1974. O programa não foi apenas um enorme sucesso comercial, mas também um fenômeno cultural. Milhões de telespectadores sintonizavam semanalmente para acompanhar as aventuras da família Partridge, conhecida por seus cantos. Shirley interpretou a matriarca com ternura, sagacidade e uma força discreta, equilibrando as exigências da comédia e da música, ao mesmo tempo que ancorava a série em afeto maternal. O programa a apresentou a uma nova geração de fãs e consolidou sua reputação como uma das mães mais adoráveis da televisão. Em 1975, Shirley Jones deu um passo ousado, afastando-se da imagem saudável e familiar que havia definido grande parte de sua carreira, ao estrelar o drama televisivo Winner Take All. Nesse papel intenso e carregado de emoção, Jones interpretou uma jogadora compulsiva cujo vício destrutivo arruína sua vida. Bem diferente dos personagens alegres aos quais o público estava acostumado a vê-la interpretar, Jones entregou uma atuação marcante como uma mulher que não só coloca seu casamento em risco ao roubar dinheiro do marido sem que ele perceba, como também cruza uma linha ainda mais chocante, traindo-o ao se envolver com seu próprio agiota. Para os fãs que a adoravam como a doce Marion em The Music Man ou a matriarca amorosa em The Partridge Family, esse papel ousado foi ao mesmo tempo surpreendente e fascinante. Isso provou que Jones não tinha medo de abraçar materiais mais sombrios e desafiadores, que exibiam toda a extensão de seu talento como atriz. Em 1979, Jones deu outro passo notável em sua carreira ao retornar à televisão em um papel principal, protagonizando a sitcom da NBC, Shirley.
A série, claramente concebida para replicar o sucesso de The Partridge Family, a apresentava mais uma vez como uma mãe viúva criando seus filhos enquanto enfrentava os desafios diários da vida. Embora o conceito tivesse alguns elementos familiares, Shirley tentou adotar um tom mais realista e comovente, focando menos na música e mais na dinâmica de uma família unida na ausência do pai. Apesar do inegável charme e da ótima atuação de Jones, a série teve dificuldades para conquistar o público em um cenário televisivo saturado. Na metade de sua temporada de estreia, a audiência se mostrou decepcionante e a NBC tomou a difícil decisão de cancelar a série. Embora Shirley nunca tenha alcançado o impacto cultural duradouro de The Partridge Family, ela permanece como um capítulo interessante na carreira televisiva de Jones, uma tentativa de mesclar seu carinho maternal com um novo tipo de narrativa. Jones continuou a surpreender o público com sua versatilidade até a década de 1990. Ela encantou os fãs com uma participação cômica no programa do Drew Carey, onde interpretava a namorada mais velha do personagem de Drew. Suas aparições trouxeram uma energia divertida e irônica à sitcom, mostrando que ela conseguia rir da própria imagem ao mesmo tempo que adotava um estilo de humor mais moderno. Então, num gesto nostálgico em homenagem ao papel que a consagrou como um ícone da televisão, ela reprisou o papel de Shirley Partridge numa participação especial descontraída em That 70's Show, em 2000. Um momento que emocionou os fãs de longa data que cresceram assistindo a liderar as aventuras musicais da família Partridge décadas antes. Mas a carreira de Jones não se resumia apenas à comédia ou à nostalgia. Ela também provou repetidamente que tinha o talento dramático necessário para lidar com material profundamente emocional. Uma de suas performances mais aclamadas foi no telefilme There Were Times, Dear, onde interpretou uma esposa dedicada que enfrenta o declínio doloroso do marido, que sofre de Alzheimer, em um papel que exigia tanto força silenciosa quanto vulnerabilidade devastadora. Jones trouxe honestidade crua e profundidade emocional para a tela, comovendo profundamente o público. Sua atuação foi tão impactante que lhe rendeu uma indicação ao Emmy, reconhecimento que ressaltou sua capacidade de transcender estereótipos e entregar trabalhos de notável força e emoção. Em 5 de agosto de 1956, Shirley Jones casou-se com o ator e cantor Jack Cassidy, uma união que reuniu duas figuras talentosas e carismáticas do teatro e do cinema. Cassidy, que já se destacava como astro da Broadway e personalidade em ascensão na televisão, era tão charmoso quanto complexo. Jones, com apenas 22 anos, estava prestes a se tornar uma das atrizes principais mais queridas de Hollywood, conhecida por sua voz luminosa e beleza natural. O casamento deles parecia, a princípio, uma história de amor glamurosa de Hollywood, repleta de promessas, criatividade e admiração mútua. Juntos, construíram uma família, dando as boas-vindas a 3 filhos, Sean, Patrick e Ryan Cassidy, cada um dos quais seguiria carreira na indústria do entretenimento, trilhando os passos artísticos de seus pais. Jones também se tornou madrasta de David Cassidy, filho de Jack com a atriz Evelyn Ward. David alcançaria fama mundial como ídolo adolescente na série The Partridge Family, contracenando com Shirley. A família, embora abençoada com talento e oportunidades, também foi marcada pelas tensões, desafios e personalidades intensas que frequentemente acompanham o mundo do entretenimento e casamentos complicados. No Fame, o casamento de Jones e Cassidy desmoronou e, após quase 2 décadas juntos, eles se divorciaram em 1975. Embora legalmente separados, o vínculo entre eles permaneceria emocionalmente forte para Jones, moldando sua vida pessoal pelas décadas seguintes. Após o difícil fim de seu casamento com Cassidy, Shirley encontrou o amor novamente em um relacionamento que surpreendeu muitos. Em 13 de novembro de 1977, ela se casou com o ator e comediante Marty Ingalls, um homem cujo senso de humor peculiar e personalidade excêntrica contrastavam fortemente com seu comportamento elegante e refinado. O casamento deles era, segundo todos os relatos, nada convencional, e o próprio Ingalls frequentemente o descrevia como um relacionamento de casal improvável. Os dois chegaram a escrever juntos uma autobiografia intitulada Shirley and Marty, An Unlikely Love Story. Shirley e Marty, uma história de amor improvável, que narrava seus altos e baixos com franqueza e humor.
A parceria deles foi marcada por momentos turbulentos, incluindo separações e reconciliações. Em 2002, Jones chegou a entrar com um pedido de divórcio, mas depois o retirou, o que demonstra o vínculo profundo, ainda que por vezes exasperante, que compartilhavam. Apesar dos desafios, o casamento perdurou por quase 4 décadas, sustentado pelo compromisso mútuo e pela devoção constante de Ingalls à esposa. Quando Ingalls faleceu em 21 de outubro de 2015, vítima de um AVC fulminante, Jones ficou devastada. Refletindo sobre a vida que compartilharam, ela admitiu abertamente que, embora o marido muitas vezes a irritasse com suas travessuras e imprevisibilidade, seu amor por ele era inabalável. Ela disse comoventemente: "Não há um dia sequer em que eu não sinta saudades dele e o ame profundamente", revelando a intensidade do afeto duradouro que compartilhavam, apesar das diferenças. Contudo, a sombra de seu primeiro grande amor, Jack Cassidy, nunca a abandonou completamente. Na noite de 11 de dezembro de 1976, Shirley Jones viveu um momento assombroso e trágico. Apenas alguns meses depois de rejeitar a proposta de reconciliação de Jack, uma proposta que insinuava o amor persistente que ele ainda sentia por ela, foi informada de que seu apartamento de cobertura havia pegado fogo. Mais tarde, descobriu-se que o incêndio havia sido causado por um cigarro que Jack acendeu antes de adormecer no sofá. Na manhã seguinte, os bombeiros encontraram seu corpo em meio aos destroços, e a notícia de sua morte chocou Jones profundamente. Para ela, a tragédia não era apenas a perda do ex-marido, mas a perda de um homem que, apesar do relacionamento turbulento, continuava sendo a influência mais profunda em sua vida. Em uma entrevista para um jornal em 1983, Jones confessou com sinceridade brutal que Cassidy quisera voltar para ela até o dia de sua morte e que, em seu coração, ela também nutria o mesmo desejo. "Essa é a parte terrível", admitiu ela. "Por mais que eu ame o Marty e tenha um relacionamento maravilhoso, eu diria isso com o Marty aqui sentado. Não tenho certeza se, caso o Jack estivesse vivo, eu ainda seria casada com o Marty." Essas palavras refletiam o profundo e complexo triângulo amoroso entre seu passado e seu presente, ressaltando o poder do primeiro amor e a dificuldade de superá-lo completamente. Jones conheceu Jack quando tinha apenas 20 anos, e a diferença de idade de 7 anos só parecia aumentar seu encanto. Para ela, ele não era apenas um marido, mas também um mentor, um colaborador e a grande paixão de sua juventude. Mesmo anos depois, ela se referiria a Jack Cassidy como a pessoa mais influente em sua vida e, inegavelmente, o amor de sua vida. Embora seu casamento com Marty Angels tenha lhe trazido estabilidade, companheirismo e risos, sua ligação com Jack Cassidy permaneceu como um fio agridoce que permeava a história de sua vida. Uma lembrança das alegrias e tristezas de amar profundamente, perder tragicamente e carregar consigo memórias e afetos. Aos 91 anos, Shirley Jones chegou a uma fase da vida em que a reflexão se tornou parte natural do seu dia a dia. E com ela, vem a disposição de falar com mais franqueza sobre as pessoas que encontrou ao longo de sua notável carreira. Tendo passado décadas sob os holofotes de Hollywood, ela trabalhou, conheceu e fez amizade com alguns dos maiores nomes da história do cinema. Uma das figuras mais intrigantes que ela recorda do seu passado é Burt Lancaster, o ator vencedor do Oscar, conhecido não só pela sua presença magnética nas telas, mas também pela complexidade da sua personalidade fora delas. Durante muitos anos, Jones manteve-se relativamente discreta quando questionada sobre Lancaster, dando respostas educadas, mas ponderadas. Mas agora, aos 91 anos, decidiu que é a altura de falar mais abertamente, de partilhar as memórias que outrora manteve privadas, e de lançar luz sobre a verdade por detrás dos seus encontros. Como ela mesma disse, não vejo mais motivos para me conter. Burt Lancaster era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido, e a impressão que ele me deixou durou a vida toda. Quando conheceu Lancaster, Jones ainda estava no início de sua carreira, começando a se firmar como protagonista em musicais e dramas de Hollywood. Ela já havia ganhado um Oscar por Elmer Gantry, que, por coincidência, contou com Lancaster em uma de suas performances mais icônicas. Só esse projeto já criou um vínculo profissional íntimo entre os dois, porque o filme exigia atuações carregadas de emoção e, por vezes, profundamente pessoais. Jones lembra que trabalhar com ele foi ao mesmo tempo intimidante e estimulante. Burt tinha uma energia incrível, explicou ela. Ele podia ser assustador num momento e absolutamente encantador no seguinte.
Ele tinha um jeito de fazer você sentir que precisava se igualar a ele, ou seria engolido pela força da sua personalidade. Para Jones, Lancaster personificava o que muitos acreditavam ser a essência da era de ouro de Hollywood. Carisma aliado a uma intensidade ardente que podia determinar o sucesso ou o fracasso de uma atuação. Jones também se lembra da reputação de Lancaster como um homem de contradições. Para o público, ele era visto como atlético, viril e quase uma figura lendária, com seu passado acrobático no circo moldando sua vigorosa imagem nas telas. Mas, em particular, ela percebeu um lado dele muito mais reservado, às vezes melancólico, e profundamente consciente de seu próprio lugar no mundo. Ele não era o tipo de homem que se abria facilmente, revelou Jones. Havia uma barreira ao seu redor, mas, com paciência, era possível vislumbrar uma alma muito sensível. Ele estava sempre pensando, sempre calculando, e acho que era isso que o tornava brilhante e difícil ao mesmo tempo. Uma das coisas que Jones mais admirava em Lancaster era seu profissionalismo. Apesar da intensidade que ele trazia para o set, ele era totalmente comprometido com a arte de atuar e esperava o mesmo daqueles ao seu redor. Ele nunca fazia um trabalho preguiçoso, ela afirmou com firmeza. Burt acreditava que cada cena importava, que cada fala tinha que ter peso. Ele te pressionava, às vezes mais do que você achava que conseguiria suportar. Mas, no fim, você saiu ganhando. Aprendi muito com ele, mesmo que às vezes ele me assustasse demais. Para Jones, essas lições permaneceram com ela muito depois do fim da colaboração, moldando a maneira como ela abordou cada papel que se seguiu. No entanto, nem todas as suas lembranças de Lancaster eram estritamente profissionais. Jones admite que também havia um fascínio pessoal, um reconhecimento do puro magnetismo que ele emanava aonde quer que fosse. Burt tinha um jeito de preencher um ambiente, confessou ela. Não era apenas a sua aparência. Claro, ele era incrivelmente bonito. Era algo mais profundo, uma força de personalidade que fazia as pessoas virarem a cabeça no instante em que ele entrava. Era impossível ignorá-lo e, sinceramente, ninguém queria. Embora faça questão de esclarecer que o relacionamento deles nunca ultrapassou os limites profissionais, ela reconhece que o fascínio por Lancaster era inegável e inesquecível. Ao refletir agora, Jones admite que vê Lancaster de forma diferente, através das lentes do tempo e da experiência. Naquela época, eu era jovem, ansiosa, talvez até um pouco ingênua. Eu o considerava uma figura intocável, quase mítica. Mas agora, aos 91 anos, percebo que ele era um homem como qualquer outro, brilhante, imperfeito, apaixonado e complexo. E talvez seja por isso que as pessoas ainda se lembram dele com tanta clareza. Ele não era simples, não era fácil. Ele era Burt Lancaster, e nunca haverá outro igual. Ao contar a sua verdade sobre Lancaster, Jones não pretende escandalizar ou sensacionalizar. Em vez disso, ela quer dar um retrato honesto de um homem que desempenhou um papel significativo em sua carreira e cuja influência se estendeu muito além das telas de cinema. É um testemunho da riqueza de sua própria vida que ela possa olhar para trás com admiração e honestidade, sem medo de reconhecer as complexidades daqueles com quem trabalhou. Aos 91 anos, Shirley Jones conquistou o direito de expressar sua opinião. E suas reflexões sobre Burt Lancaster nos lembram não apenas de sua grandeza, mas também das qualidades humanas que o tornaram uma figura tão fascinante na história de Hollywood.